Esse podcast é uma produção NPTV, uma iniciativa do Notícia Preta em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil. Você chegou ao Antenados e eu sou a Thaís Bernardes, jornalista e CEO do Notícia Preta. Gente, eu confesso que eu ainda tô muito olímpica. Olimpíadas não passou pra mim. Eu tô olímpica, eu tô paralímpica. Sabe aquela cena da Rebeca no pódio com as outras duas atletas? Aquilo não saiu da minha memória, não saiu. O nosso recorde nas Paralimpíadas, eu ainda tô nesse clima. E eu vou nesse clima aí ainda por muito tempo. E vocês sabem o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar da importância do esporte na vida de milhares de jovens negros e negras, periféricos, favelados, nesse Brasilzão aí de meu Deus. Vocês imaginam, gente, se a gente tivesse muito mais investimento em esporte, em cultura, quantas Rebecas a gente não ia ter? Nas Paralimpíadas, com mais investimento em esporte, cultura, em tudo isso, quantos jovens a gente não ia ter aí ganhando cada vez mais e mais medalhas? E é nesse clima, entendendo a importância do esporte e da cultura, que eu inicio esse papo de hoje com nada mais, nada menos que com o nosso super convidado que entende tudo de esporte, de cultura e muito mais. Jefferson Brasil. Que maravilha! Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar fazendo parte dessa família, que é o Notícia Preta. Já venho bastante tempo acompanhando vocês, né? E vendo o crescimento diário e o quanto é importante ter meios de comunicações que falem diretamente com o nosso povo, né? Se olha, hoje a gente vai falar sobre como a cultura e o esporte desempenham papéis cruciais na construção de uma sociedade saudável e coesa. A gente vai explorar como essas áreas contribuem para o desenvolvimento social, a inclusão e a promoção de valores positivos entre os jovens. Jefferson, queria começar esse papo com você contando pra gente como que foi o seu desenvolvimento pessoal. É verdade que tudo começou ali na capoeira e também no som da tabaque? Foi, realmente. Primeiramente, me apresentar aqui, eu sou Jefferson Brasil, ator, músico, coordenador de projeto social e pai, né? Que também me move a cada dia na minha vida essa função. Para mim, cara, conhecer a arte começou tudo realmente foi no futebol, né? Porque como todo pai de família preta, meu pai tinha o Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, como uma referência muito forte no esporte já, né? E eu acho que toda família preta que teve um homem dentro da família, o pai ou alguém sonhou que um dia pudesse ser um Pelé dentro da família, né? Então começou tudo isso através do futebol. Meu pai sempre me colocou para jogar, para treinar. Eu também gostava muito mais por diversão. Depois de um tempo eu fui ver que era muito mais por diversão do que por profissionalismo. Mas eu começo ali no futebol, jogando no Vasco, né? Aos 9 anos de idade, eu comecei na escolinha do Vasco e tive a oportunidade de ficar ali durante 3, 4 anos jogando na escolinha. Depois eu comecei a treinar com a equipe mesmo do Vasco e também joguei futebol de salão no Tijuca. Então minha carreira começa ali sendo jogador de futebol de dois clubes, um jogando futebol de salão, outro campo. Porém, eu tava vendo que a minha infância, né, que era algo ali na Zona Norte, que é sempre muito rico, né, a infância na Zona Norte, de Você é de qual brincar. bairro da Zona Eu Norte? sou do Lins, Meia, Engenho de Dentro e adjacências, então a gente transitava tudo ali na Zona Norte. E a gente sabe naquela época ali de 90 o quanto é, as brincadeiras, né, eram muito é, visíveis ainda na infância de um adolescente, né? Então, soltar pipa, rodar peão, amarelinha, pique-esconde, essas coisas todas estavam muito vivas ainda na nossa infância. E quando eu comecei a treinar no Vasco e no Tijuca, eu tive uma carreira bem regrada ali de só estudar, treinar
voltar para casa, dormir. O Então, esporte é isso, muita regra esporte é também, isso, né? muita regra, né? E acaba que eu não entendia muito isso. Eu era novo e não entendia essa doutrina, né? Essa disciplina. E via meus amigos ali de infância, tudo soltando pipa, tendo tempo para fazer várias coisas que eu já não tinha mais tempo, com 9 anos de idade. E aí eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Ou é um sonho do meu pai? Então começou a ficar confuso na minha cabeça se eu realmente queria jogar bola ou se eu realmente queria ser um pouco de adolescente e ficar ali com meus amigos, curtir. Foi uma decisão bem difícil, mas durante assim o período ali de 11 para 12 anos eu decidi largar o futebol e ficar ali um pouco brincando, né? Sendo Sendo jovem, criança. sendo criança, exatamente. E foi nessa brincadeira de ser jovem, de ser criança, que eu indo brincar ali no Meia, na Praça do Meia, eu vi uma roda de capoeira pela primeira vez. Aí me encantei muito, né? Minha família já vem das matrizes africanas, já vem da Umbanda e minha avó, minha mãe. Então, assim, o som da tabaco sempre foi próximo, Familiar pra sempre foi você. familiar para mim, exatamente. E aí quando eu vi ali em Praça Exposta ali uma roda de capoeira e o atabaque, o berimbau, o pandeiro, eu falei, caramba, que coisa interessante, né, cara? O ritmo, é, acho que já toca a gente já por ser nossa raiz, né? Eu acho que já dá Sim. uma balançada na gente, falou, opa, o que tá acontecendo comigo? E aí, pô, conheci a capoeira ali, que foi a capoeira da Senzala, professor Zumbi, mestre Zumbi, fui aluno do Kiura e a capoeira foi que realmente mudou tudo na minha vida, né? Que eu comecei a dedicar a minha carreira a algo que era para mim inspirador. Eu acordava todo dia e só pensava em capoeira. Teve até um fato que aconteceu comigo, que eu não estava indo bem na escola e minha mãe virou para mim e falou: "Ó, você só quer saber de capoeira, hein? Que não sei o quê, eu vou te tirar da capoeira. Se você não estudar também." E a gente começou a se dedicar no estudo também, porque a capoeira era importante pra gente. Sim. E aí comecei a me dedicar no estudo. Falei, não, não posso perder a capoeira. E E, aí, e né? como que foi esse caminho da capoeira pra arte? Capoeira é uma arte, mas como que foi da capoeira pro teatro, pra música? Como que você foi, como que você fez esse caminho? Então, acho que foi a cada momento da minha vida uma descoberta. Porque foi exatamente isso. Aí a capoeira me levou para muitos lugares que eu não ia. Aí eu fui para roda em Ramos, que era a roda onde é que Que era o você mestre. começou a Eu comecei a circular. circular o Rio de Janeiro todo com a capoeira. Então eu ia para Bangu, ia para Ramos. Aí você vê, né, como que a cultura também te tira do seu território, né? Te leva Exatamente, pra outros exatamente, lugares. exatamente. Aí quando eu vi, eu tava em Realengo, eu tava em outros lugares que não era o meu bairro, atrás da capoeira, atrás de mestres, atrás de rodas de capoeira, né? Então, ali começa a despertar outras coisas. Então, eu tenho esse período da capoeira. O importante também lembrar a época da escola, né? Porque na época da escola eu estudei num colégio particular, que é o ADN, no Meia, com bolsa de 100% de estudo, porque eu era atleta do colégio, disputava o intercolegial pelo colégio, né? Futebol, basquete e tênis de mesa, que é Kelly, ping-pong. olha que interessante. A gente pode dizer, então, que a arte e o esporte mudaram a sua vida. Mudaram minha vida totalmente, desde o Porque início. em algumas entrevistas que você dá, você já falou que você viu alguns amigos seus indo para caminhos errados Exatamente. e a arte te salvou. A arte e o esporte te salvou e você acredita que a arte e o esporte pode salvar outros Com jovens? certeza. A arte, o esporte e as pessoas que passaram na minha vida, que eu acho que também é importante frisar, né? Pessoas que te deram autoestima, pessoas que mostraram para você um outro caminho. Então, tenho que agradecer muito meus pais, sempre me apoiaram em tudo. Minha irmã, meu padrinho, que é o Wanderson Brasil, que é uma pessoa incrível, que realmente eu comecei na moda e comecei a pegar esse lado artístico também Você muito foi por causa modelo dele. também? Eu fui modelo, fui o primeiro modelo da Biscomeu, a loja da Xuxa. Caraca, a Eu loja fui, da Xuxa, era fui, caríssima essa eu fui o loja. primeiro modelo negro a desfilar e Sério? a fazer campanha para Você tinha Biscomeu. roupa da Biscomeu? Você Sim. era um playboy de subúrbio com a roupa da Não, Biscomeu, na gente. verdade é que tá. Era meu Não, sonho da roupa da não Biscomeu. existia roupa da Biscomeu para negro, né? Então, É, na verdade, eu fui uma figura simbólica dentro das campanhas, né? Eu era tipo um rei africano, um príncipe africano. Depois eu posso até mostrar fotos assim. que Então, na maneiro. verdade, as modelos pousavam do meu lado, né? Eu era o que ficava ali, tipo.
E elas do meu lado ali, tipo, numa campanha. Nessa época você já tinha. Você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu tinha 12 anos. Foi quando eu larguei o futebol ali, conheci a capoeira e meu padrinho começou a me resgatar pra Aí esses com trabalhos. 12 anos, o menino com 12 anos do subúrbio do Rio de Janeiro que começou a transitar em diferentes mundos, não tinha uma consciência, tipo, racial do que acontecia. Você tinha isso na cidade? Cara, eu não tinha tanta consciência racial, mas como eu te falei, esse meu padrinho, cara, ele sempre foi muito antenado, né? Então ele sempre me mostrou Martin Luther King, Malcolm X, Marcus Garvey e pessoas que realmente revolucionaram ali pra gente entender, né, o sentido da nossa luta, da nossa revolução. A cada dia eu costumo falar muito que para a gente estar conversando aqui, estar bem vestido, muitos corpos nossos sangraram, né? Muitos corpos ficaram para a gente poder estar mantendo essa luta de pé. Sim. Então, ele é uma pessoa ali que na minha vida foi super importante, porque ele me mostrou esse caminho, ele me levou para um lado que, assim, com 12 anos eu já tinha dread, só para você ter uma noção. Imagina um moleque de 12 anos na década de 90 tendo dread. Então eu passava por coisas, né, de tipo, como que você lava esse cabelo? É normal para lavar? Umas perguntas assim que você, na época eu não estava muito preparado para responder, porém meu padrinho, ele me ajudava muito nessas questões. Ele falava, cara, é um cabelo normal, igual a qualquer um. Então se a pessoa vier com essas perguntinhas bobas, você responde, como é que você lava o seu? Eu É. lavo igual a você, o cabelo é normal. Então, assim, ele me ajudou muito nesse processo de descobrir como é ser um jovem negro periférico. E assim, a gente vai falar do projeto que você está à frente hoje, mas antes de a gente falar sobre o seu projeto, é, você passou por diversos projetos, né? Sim. Como que você vê a importância desses projetos na sua vida enquanto construção do Jefferson que está aqui hoje, assim? Como que você vê essa importância dos projetos por onde você passou? Pô, cara, pra mim foi realmente um divisor de águas todos os projetos que eu passei, porque Foi projeto de a maioria de esporte, foi... a maioria é de esporte, né? Eu começo ali no futebol, aí quando eu estudo na ADN, eu tenho um amigo meu de infância, que é o Fábio, o Binho Reis, que ele é hoje em dia professor de dança, já foi coreógrafo dos artistas que a gente conhece aí, como Cláudia Leite, Latino, Naldo, ele coreografou toda essa galera. E é meu irmão de infância, né? Ele estudou comigo na ADN, na época que eu estudava na ADN. E isso que é interessante falar, que aí depois de um tempo que eu descubro a capoeira, descubro essa arte, né? Morando no Lins, ele é meu vizinho. E ele começa a frequentar uma academia e começa a fazer street dance, que é a dança de rua, com o professor Guta de aula. E aí eu comecei a ver aquele moleque, tipo, deslizando igual o Michael Jackson, fazendo break para falei, cara, quero fazer isso aí também. Então, assim, todos os lugares que eu passei, que eu pude ter a arte como exemplo, né? Seja na academia lá na Esporte Vital com o professor Guto, na dança, seja na capoeira com o professor Kyuri, com o mestre Zumbi, eu tive um conhecimento e um aprendizado que me levaram a chegar a ser o que eu sou hoje em dia, né? Então, assim, quando eu começo a dançar, fazer street dance, dança de rua, é um momento ali que eu tô descobrindo 15, 16 anos e começo a ir para Febarge, para Lapa, pro Viaduto de Madureira, para Marechal Hermes, pro Disco Voador. Então, assim, eu começo a entender a nossa origem, eu começo a entender a nossa história, aí começo a me envolver com a Black Music. Eu acho que tudo que eu busquei na minha vida tem a ver com a nossa origem, tem a ver com a nossa raiz. Então, assim, começa ali no esporte, né? Para que, como você disse, né, Thaís, salva vidas e continua salvando até hoje. E aí eu consegui, através do esporte, ir para um lado artístico que eu não imaginava, mas que a capoeira e a dança abriram para mim fortemente, muito isso. Então eu comecei a me apresentar em certos locais, festivais de dança. Então eu comecei a tirar um pouco dessa timidez que eu tinha. Eu sou muito tímido. Pra gente estar fazendo isso que eu tô fazendo aqui com você hoje, que é trocar ideia, era zero. Tipo, eu falava muito mais com quem eu tinha intimidade. Com Sim. quem eu não conhecia era muito difícil de abordar um assunto ou começar um assunto. Então, eu chego também no teatro tentando tirar um pouco dessa timidez, né? De tipo, pô, preciso falar bem, eu preciso me expressar bem. Então, a cada momento na minha vida eu fui buscando algo de melhoria, né? Então, hoje em dia eu me tornei
esse Jefferson Brasil por muitas coisas que eu fui buscando lá atrás, né? Por muitas lutas, por muitas coisas que a gente passou também na vida que foram fazendo E, esse amadurecimento. e você pontuando tudo isso, a gente falou, lá no início você falou sobre a organização, não era organização, uma certa rigidez de horário e tal. E eu fiz um link aqui na minha cabeça, eu fiz balé clássico por 14 anos, o que também é muita organização, é muita rigidez, é horário pra tudo. E além do balé clássico, eu vim de colégio militar, que é Nossa, muita rigidez, sim, é, e aí, eu queria entender se você também acredita nisso, assim, que esporte, de uma maneira geral, projeto social de uma maneira geral, dá para os jovens um senso de organização, um senso de eu preciso me organizar, eu preciso projetar a minha vida, porque é uma impressão que eu tenho, assim, às com vezes certeza. eu me pego pensando que eu sou muito organizada, porque eu vim de um sistema que me organizou, e o balé me deu essa organização mental. O balé e a dança, no modo geral. A gente é da mesma geração. Eu fiz street dance também, porque era o auge. Eu fiz O auge, jazz. né? Era o auge street Era o dance nos auge. anos 90, Isso anos aí, 2000. Mais dos anos 90 até, era isso o aí. auge street dance. E aí a dança me deu essa rigidez, essa organização. Se você acredita na importância do esporte na vida do jovem, também nesse lugar. Porque a gente falou como que o esporte leva você para outros lugares físicos, mas qual é esse lugar que não é físico que ele forma a gente? Total. Thaís, eu acho que essa questão que você falou é muito importante. A gente vai falar ainda sobre o bonsai, mas só adiantando aqui, hoje em dia a gente tem no bonsai, eu acho que cerca de 60 alunos, né, entre Então a jovens e gente já vai falar adultos. do bonsai, gente. A gente já vai falar do bonsai. Já pula, não Não, tem. porque você falou sobre jovens, né, sobre isso. Sim. E Então vamos pular a pergunta e a gente vai. O programa é nosso. aqui a gente faz o Aqui que a a gente gente faz o quer. que a gente quiser. O programa é nosso. Isso é Né? bom. Aqui a gente faz o que a gente quer. Então vamos lá. Lembra a pergunta? Porque daqui a 2 minutos eu esqueço. Porque eu sou assim. Lembrei. Então a gente vai falar do bonsai agora. O bonsai é o projeto que você tem. Sim, Né? Isso que você atua com jovens. Então fala pra gente do exatamente. bonsai e depois Na a gente verdade, retoma a então, pergunta. eu vou responder a sua pergunta falando do bonsai, né? Quanto é importante os jovens entenderem esse lugar, né, de disciplina, de doutrina, né? Porque a gente está ali fazendo o Bonsai Vidigal acontecer, eu sou coordenador lá. O projeto vem do Cidades Invisíveis, que é um projeto que vem do Sul, né? O CEO, Samuel, há muito tempo atrás ele se conectou comigo. Na pandemia, a gente fez uma ação no Vidigal, porque ele já fazia esse projeto acontecer do Cidades Invisíveis lá em Floripa, né, onde é a base do Cidades Invisíveis. Ele já dava visibilidade a algumas comunidades lá, que é a da Mariquinha, Frei Damião, e o Cidades Invisíveis é muito forte lá em Floripa. Aí, na pandemia, ele me chamou e falou, cara, como é que tá a situação aí no Vidigal dos moradores e tudo mais? Estou fazendo uma campanha aqui de cestas básicas para doar em Floripa, porém tem uma galera aí que está querendo ajudar no Rio. Você ficaria de frente aí de fazer uma campanha para doar umas cestas básicas através de Cidades Invisíveis aí no Vidigal? Eu falei, pô, lógico, na época, pandemia, início ali, o ator, nosso lado artístico estava totalmente parado, né? Tava em casa pintando, fazendo desenho. Falei, com certeza. Aí juntei uma equipe de 5 amigos, eu, Danilo Batista, que é meu assistente de coordenação hoje em dia no Bonsai, mais 3 amigos que são atores do Vidigal também, Donata Augusto, Juan Paiva e quem foi mais também? Foi o Gigante e mais um, que eu não vou lembrar agora. E fizemos essa equipe, né? Mapeamos o Vidigal todo junto com parceiros do Vidigal, que é o meio de comunicação do Vidigal, e perguntamos para eles onde é que era a área que estava mais precária, precisando de cestas básicas. Ele nos ajudou. Então, ali na pandemia, a gente começou com 200 cestas básicas e finalizamos junto com a Associação dos Moradores. A gente conseguiu distribuir 800 cestas básicas ali nas famílias do Vidigal. Então, assim, o que isso impactou na minha vida? Vir do social e dar continuidade no social, né? E aí, porque, respondendo a sua pergunta, hoje em dia a gente tem jovens dentro do Bonsai Vidigal que tem 1 ano e meio de boxe, ou seja, a oficina, vou citar o boxe, que são nossos 4 primeiros atletas, né, que a gente conseguiu lapidar ali. A Maria Luísa, ela com 1 ano e meio de boxe, ela foi campeã estadual
e se consagrou vice-campeã brasileira, que é o campeonato mais difícil de boxe. Então, assim, você vê em 1 ano e meio a gente conseguir colocar dentro da cabeça de uma jovem essa disciplina, esse entendimento de o que o esporte, o que é um projeto social pode mudar na vida dela e na vida da família dela. A Maria Luísa chegou através de uma amiga no nosso projeto. Ela não queria fazer boxe, ela foi para assistir aula de boxe. Para você ver como é que são as coisas. Sim. E hoje em dia a nossa atleta ali que tá levando o nome do bonsai para frente, junto com mais 3 atletas, que é o Matheus, o Richard e o Oliver. Então, para mim é gratificante demais, né? Saber que essas oportunidades que a gente vai criando na vida desses jovens, eles vão entendendo e criando essa disciplina, essa doutrina também. Hoje em dia a gente já conseguiu um patrocínio para Maria Luísa. A Maria Luísa, ela tem uma doutrina de treinos, não só dentro do bonsai, como fora. Então, realmente é isso, né? A gente conseguir entender o que a gente pode fazer dentro da vida dos E é jovens um hoje em ciclo, dia. porque isso impacta a vida dela, que impacta a vida da família dela e dos Totalmente. amigos que acabam vendo ela também, né? Totalmente. Eu acho que de onde a gente vem, né, que é das comunidades, a referência negativa ela é muito próxima da gente, né? A gente já sabe disso, a gente não precisa ficar falando sobre isso. Porém, a gente tem muita referência positiva. Então, na época do Melanina ali, nós do Morro também sempre foi uma referência muito positiva dentro do Vidigal. Mas na época do Melanina a gente sentiu muito isso. Por quê? Porque a gente chegava no Vidigal, os meninos falavam, caralho, eu quero me vestir igual o Jonathan, quero me vestir igual o Jefferson, caraca, olha lá como é que ele se... Então essa referência positiva ficou muito aflorada na gente nessa E época é uma do Melanina. responsabilidade E é uma também. responsabilidade total, né? E aí você vê ela não só sendo referência para outras meninas dentro do nosso projeto, que ela foi e deu autoestima para outras meninas quererem se tornar atleta também através da disciplina dela. A gente já tem mais 2, 3 meninas que falaram: não, quero ser igual a Maria Luísa, eu quero treinar para ser competidora. Então, assim, isso pra gente, a gente vê o quanto é importante projetos sociais dentro de comunidades, o quanto é importante novas oportunidades na vida desses jovens, né? A gente poder fazer. O que eu tô fazendo é um pouco do que fizeram por mim ali no Nós do Morro e tô retribuindo da melhor forma. Eu me sinto muito grato por tudo isso que eu faço dentro do Cidades Invisíveis do Bonsai. E vejo também a Maria Luísa sendo uma influência positiva dentro de casa, que também pra gente é muito importante, né? Ver a mãe dela falando o quanto ela mudou dentro de casa, de Sim. disciplina, de ajudar dentro de casa. Ah, antigamente a Maria Luísa era toda pedia pra fazer alguma coisa, ela não fazia. Hoje em dia não, ela já chega, às vezes já fez o que a mãe pediu, às vezes a mãe nem pediu, ela já fez. Então, assim, o que a gente traz também de disciplina para dentro desses jovens da vida deles, né? Que é super importante. Então, o que a gente mais tem de retorno positivo no bonsai são mães falando o quanto os jovens estão mudados dentro de casa, estão melhores nas notas do colégio. Então, assim, não tem o que falar, né? Sem palavras, esse processo que a gente vê acontecer na vida desses jovens, que já aconteceu na nossa vida, a gente fala, vamos seguir esse caminho que é o caminho certo. E Jefferson, o que para você é mais transformador? É o impacto que a cultura e o esporte têm no indivíduo ou o impacto que esses jovens transformados têm na sociedade? Cara, eu acho que o impacto desses jovens transformados tem na sociedade, né? Porque eu costumo dizer algo que o Guti Fraga, né, que é o diretor do Nós do Morro, sempre disse que o poder da multiplicação ele é importante, né? Então, quando você tem as ferramentas que você pode multiplicar com o próximo, você pode trocar com o próximo, eu troco ferramenta com você, eu te passo minhas ferramentas, você me passa as suas ferramentas e a gente vai criando um leque de ferramentas e de conhecimento maior, né? Então, eu costumo dizer, né, uma frase que ele sempre disse pra gente que estuda, meu filho. Estuda, lê livro, porque a única coisa que não podem te tomar, te tirar é o conhecimento, né? Então, o conhecimento é que faz você enxergar também essas coisas que a gente está falando aqui, né? E essa troca é muito ancestral, né? Assim, a Total, gente que é de religião de matriz africana, a gente sabe isso dentro do nosso, né, no chão do terreiro. A gente total, aprende total. isso dentro Exatamente. do chão do E terreiro. assim, nessas escritas e leituras, eu li um livro da Ana Maria Gonçalves, que é Um Defeito de Cor, né? Que é a nossa Bíblia negra, né? Ali tá tudo que a gente precisa ler, ouvir
E também eu vejo que nossas histórias, né, sempre foram histórias muito ricas, muito profundas, né? Então, muitas coisas foram apagadas, muitas coisas foram esquecidas, porém, isso que a gente está fazendo aqui é super importante, que é resgatar não só esse poder que o nosso povo sempre teve, mas também mostrar o quanto hoje em dia já estamos antenados, né? Como já Como diz diz o programa. o podcast, antenados, que a nossa luta ela precisa ser diária, ela precisa ser mostrada, ela precisa ser multiplicada através dos meus filhos, né? Ensino muito para os meus filhos o que ia ser uma pessoa negra, ainda mais no Brasil. E então eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é a gente entender que o nós por nós, ele não precisa só ser falado, ele precisa ser colocado em prática, né? A gente vê Sim. muitos irmãos falando, nós por nós, mas realmente não coloca em prática, então fica algo muito superficial. E isso aqui eu acredito. Colocando em prática, a gente trocando, falando e deixando um pouco do que a gente acredita pro próximo, né? Pros nossos. Falando em se manter antenado, vou pegar o gancho aqui. Porque chegou a hora da gente se manter antenado. Olha, eu vou dar um serviço bem importante aqui para vocês que estão assistindo ou ouvindo a gente. Conheça o Coletivo Online, que é o programa de capacitação do Instituto Coca-Cola Brasil, que está aí abrindo portas para o mercado de trabalho para jovens de todo o Brasil poder aí fazer parte da sua história. Então você pode entrar no Instagram do Instituto Coca-Cola Brasil, vai lá, conheça o Coletivo Online, entra também no site, conheça o Coletivo Online, vai fazer um curso a 0800, tá? É a oportunidade. Jefferson, Pega a visão, abraça o papo. você, qual é a dica que você dá aí pra se manter antenado, pra galera ficar antenada? Se manter antenado, vamos seguir sempre redes sociais, produtos que nos deixem antenados. Então, notícia preta, entendeu? Eu acho que ler bastante livros, conhecer nossas verdadeiras histórias, eu acho que é a melhor forma da gente se manter antenado e aí visando um futuro melhor para os nossos e para você. É isso. Agora a gente vai falar da sua vida na tela. Na tela. Na tela. O Maurício tá fazendo sucesso. Queria que você falasse do Maurício pra gente. Caramba, Maurício, né, cara? O Maurício, eu vou te falar que foi. Até dar um gole na água aqui, porque foi um processo bem trabalhoso ali, né? Porque você sabe, Thaís, a gente vem do Nós do Morro, né? Uma escola de teatro no qual saiu dali diversos atores e atrizes que fizeram um filme que foi um marco no cinema brasileiro, que realmente mudou a história do cinema brasileiro, né? Que foi Cidade de Deus. Eu, quando assisti o filme, eu já trabalhava com a moda, mas eu via que a moda era algo bem distante pro negro, né? Que a gente ia, às vezes, fazer um teste de comercial, eram 800 negros para um passar, né? Então, realmente era Sempre a cota um ali, né? período árduo ali da vida, sempre a cota, exatamente. E é muito louco, porque eu estava nos meus 16, 17 anos, com vários amigos que também eram modelos, Pedro Caetano, meu primo, tipo, do Juninho do Vale, são pessoas queridíssimas na minha vida, que a gente ia pro teste junto, rindo, descontraído, aí chegava uma hora que todo mundo começava a ficar meio tenso, porque sabia que só um Só um ia dos entrar. três ia passar, entende? Então, eu comecei a ficar vendo isso como algo que não estava me alimentando bem como ser humano. Eu sou apaixonado por moda, me ensinou a me vestir, me ensinou a ser eu, mas eu não queria seguir naquela carreira daquela forma que eu estava vendo. E aí o Cidade de Deus vem trazendo protagonistas, 80% do elenco negro ali, né, de frente. E eu falei, caramba, eu acho que é isso aí. É isso que eu quero fazer. Eu quero estar com aquela galera ali. E aí eu comecei a correr atrás. Fui atrás de teatro, no Meyer, no Lins, na nossa área ali. Realmente era um local difícil de você ter acesso à arte, né? Ao teatro principalmente. E na época também eu me vi perdendo muitos amigos, né, de infância, né?
Ali na Zona Norte acaba que as oportunidades são menores e o lado negativo vai sempre te puxando cada vez mais, né? E aí fui perdendo vários amigos, aí chegou um momento que eu falei assim, cara, se realmente eu não focar em algo para transformar minha vida e mudar, eu vou ser mais um para estatísticas aqui no meu bairro. Então eu fui e comecei a encontrar com o Jonathan em teste, com o Felipe. Aí às vezes a gente se encontrava na praia, às vezes a gente se encontrava numa festa. E eu ia perguntando sempre pra eles, como é que faz pra entrar no Nós do Morro? Como é que faz? Quero fazer teatro lá. Eles, pô, ainda não pode não, só quando abrir vaga pra quem for de fora do Vidigal. E nunca abria até que 2004 abriu essa vaga, eu fui, fiz o teste, eu, meu primo, meu irmão, e aí a gente passou. E realmente pra mim foi um momento que eu me descobri, real. Ali foi quando eu falei, caramba, é isso. A arte me despiu, eu entendi que o Jefferson Brasil precisa na vida dele. Viver de teatro, de cinema, de música, tudo que envolve a arte, né? Eu acho que a gente foi descobrindo ali dentro do Nós do Morro, que a gente sempre teve os melhores professores de canto, de voz, de percussão. Então a gente tinha aula de tudo lá, né? Expressão corporal. Em algum momento você parou e falou: Caraca, mas isso é difícil pra caramba. Já, várias vezes. Pô, história do teatro, estudar a história do teatro. Eu falava, caramba, tem que estudar, né? Dostoiévski, Shakespeare, assim. Não, porque, tipo assim, cara, tem uma galera nova aqui, o nosso público que é uma galera nova, né? Que fala assim, Sim, pô, tranquilo, vou lá, vou ser ator, vou fazer o bagulho. Gente, o bagulho é doidíssimo. é doidíssimo. Ainda mais naquela época lá que, tipo assim, você tinha que mostrar realmente que você queria estar dentro do Nós do Morro, né? O Gucci, que é o nosso paizão, ele sempre teve uma disciplina e uma dedicação pro teatro, né? E ele fazia isso acontecer dentro do Nós do Morro. Então, atraso não era permitido, falta não era permitida. E outras disciplinas mais, né? Tipo, lixo dentro do Nós do Morro, você tinha que chegar, você já chegava fazendo função. Ah, não tem o que fazer, ainda não começou a ensaiar, então vai ali limpa um banheiro, vai limpa o espaço onde é que a gente vai ensaiar. Então, assim, dentro do Nós do Morro, a gente sempre teve essa doutrina do fazer, né? Então a gente Sim. estava sempre ali fazendo. Então, quando eu chego no Nós do Morro e vejo essa galera já fazendo, essa galera já consumindo arte pra caramba, eu falava, caramba, Uma galera igual você, igual a né? mim, exatamente. Eu falei, cara, aqui é minha segunda casa. E assim, foi uma transformação muito rápida na minha vida, né? Que eu comecei ali no Nós do Morro, no primeiro ano. O Guti falava que não podia faltar e tudo mais. E eu fiquei meio que tendo que ir pra Zona Norte, voltar. Namorava uma menina do Vidigal, eu até pedi pra ela, falei, cara, posso falar que eu tô morando aqui na tua casa? Só pra Só eu pra não perder a facilitar. vaga aí. Não é facilitar e não perder a vaga. Mas eu ficava nesse 457 pra lá, 457 pra cá, 457 pra lá, 457 pra cá. E, cara, Logo 457. quando eu vi o Felipe e o Jonathan, né, que sempre foram muito queridos ali comigo, o Felipe me chamou e falou, cara, tu já tá envolvido no teatro, começa a cair aqui na minha casa pra tu não precisar de voltar tão tarde, amanhã já tem ensaio de novo, então cai aqui. Eu comecei a cair na casa de um, cair na casa de É outro, quando quando vê eu já fui tava. ver eu já tava alugando uma casa no Vidigal pra mim. Então, assim, hoje em dia eu moro no Vidigal tem 20 anos, mas, cara, o quanto é transformador você acreditar em você. Foi no momento que eu falei assim, se realmente eu não acreditar em mim, acreditar que eu tenho potencial para mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, eu vou ficar aqui no Lins e então É. assim, eu acreditei e fui. E você faz parte de um grupo, assim, de uma galera, de uma geração, na verdade, que tem uma nova consciência social. Eu acho que, na verdade, a nossa geração, ali na nossa juventude, a gente não. Era tudo muito novo pra gente, essa consciência social e Sim, racial. sim, Eu falo isso muito por mim, né? Porque eu vejo uma galera hoje de 20 anos que tem um debate racial e social que eu não tinha com 20 anos. sim, E aí a gente ficou ali nessa transição. Mas você vem nessa exatamente. galera do teatro, que é uma galera de teatro que tem uma consciência social e racial muito Até potente, porque, Thaís, assim. desculpa te cortar, mas esse debate aí a gente não tinha, né? Não Esse tinha. debate racial. Então, assim, a gente aprendia na marra. Assim, eu saía da Zona Norte, às vezes com meu padrinho de carro, às vezes com meu primo Pedro Caetano. Pra gente ir pra Zona Sul, eram 4 duras pra ir, 4 duras pra voltar. Então a gente aprendia assim.
tipo, tomando dura e tendo que desenrolar, tendo que ser coloquial nas palavras pro policial também não te levar como, tá desacatando ou, tipo, é Sim. abusado demais. Então, assim, graças a Deus, eu nunca cheguei a ser agredido por um policial, mas já passei por situações muito difíceis ao ponto de não ter nada comigo e ser levado para delegacia só por ser suspeito. Não, você está suspeito demais. Então, assim, passar por isso na nossa infância, né, na nossa juventude, eram situações difíceis, que você não sabia como lidar. Às vezes você estava sem estar perto do teu pai e da tua mãe, porque você está ali jovem, descobrindo, indo para outros lugares. Lembrando, não tinha um celular, né? Não tinha um celular para Não você tinha falar, celular. oi pai, mãe, tá acontecendo isso comigo, né? Pra filmar, Ou para nada. filmar, exatamente. Então, assim, era realmente muito na base não da porrada, mas sim do acontecimento, né? E às vezes dá porrada Acontecia, também. às vezes da porrada também, mas acontecia e você ia amadurecendo. Falava, caraca, eu não posso mais agir dessa forma, eu tenho que agir com segurança, quando for falar com o policial, falar de uma forma correta, né? Uma das coisas que eu já gosto de ver é o nome, já para chamar pelo nome, né? Do Do policial. Então policial. são coisas que você vai aprendendo ali no dia a dia, né? Porque a sagacidade da rua vai te dando essas referências. E agora você trabalha com uma galera jovem que já tem essa Exatamente. consciência. E até nas Exatamente. artes você vê que essa consciência social e racial está muito presente nas artes Exatamente. agora, que não era talvez há 15 anos atrás. Exatamente. Muito. Porque hoje em dia você vê, se você for fazer um trabalho é, que vão ter diversos tipos de etnia, tem a pauta de tipo, ó, vamos aqui falar sobre racismo estrutural, porque se acontecer qualquer tipo de coisa aqui no nosso produto, a gente não vai ser conivente a isso. Então, assim, hoje em dia, se tem reuniões antes de começar um produto para falar sobre racismo, na nossa época não tinha. Não tinha. Entende? Nossa. Então, acaba que às vezes a gente passava por certos racismos tão sutis que passava despercebido. Hoje em dia já não tem mais essa parada de. Não, a gente já entende tudo que é racismo. Os Sim, nossos filhos já entendem tudo que é racismo. Os sim. jovens. Então, assim, Acho que a gente sabe até ensinar. eu acho que a gente sabe até Talvez nossos ensinar. pais não soubessem, né? Entende? E eu acho que na época dos nossos pais também, muitas coisas eram veladas, né? Eles Sim. estavam rindo pra gente, passando por um sufoco que às vezes a gente nem É. imaginava, né? Eu falo muito isso pra minha mãe e pro meu pai. Pô, se vocês tivessem dividido um pouco das coisas que vocês passavam, eu acho que eu já me acho forte, mas acho que eu teria sido um É. filho mais forte em certas ocasiões que eu via vocês passando, né? Sim. E acaba que na época, acho que são épocas e épocas, né? Na época dos nossos pais, eles velavam muito o racismo, velavam muito a dificuldade que eles passavam para manter a nossa família de pé. Então, hoje em dia, a gente já é mais, como a gente diz, né? Papo reto com nossos filhos e fala: ó, se você sair sem documento, pode acontecer isso com você. O policial pode fazer isso com você, pode. Na minha época não Não tinha. tinha Tipo, isso. meu pai só falava, ó, não sai sem documento não, senão Isso vai dar ruim. vai dar ruim, exatamente. Jefferson, nosso papo tá chegando ao final. Aí você aí do outro lado vai dizer, Então, eu queria falar uma coisa aqui antes tá. de terminar, que é importante, né? Diga. Que foi, eu acho que trouxe a minha pessoa até aqui, que a gente começou a falar e acabou que a gente foi levando para um outro caminho. Eu não consegui falar que é sobre a importância do personagem Maurício, né? Que eu tô fazendo na série Cidade de Deus. Eu já fiz diversos personagens no cinema, na TV, em séries, e muitos dos personagens, eu acho que a maioria foram personagens estereótipos, personagens que eles costumam haver por a gente morar em comunidade ou por ser próximo da gente, achar que vai ser fácil da gente estar fazendo aquele personagem por ser próximo da gente. Porém, o Jefferson Brasil, ele é um pai de família, coordenador de um projeto social, um cara totalmente amoroso, totalmente respeitoso, e não tem nada a ver com os personagens que eu fiz, seja no estereótipo de bandido, enfim. Então, realmente, para qualquer tipo de personagem, a gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar, por mais que seja histórias próximas da gente, não são nossas histórias. Sim. Então, eu vejo, né, que esse mercado vai se renovando dessas histórias, porém, os personagens são os mesmos.
Então, quando surge essa oportunidade de fazer o Cidade de Deus, né? Eu venho fazendo uma bateria de testes e o teste que eu passei foi pro bandido, mais uma vez. Tipo, eu fiz uma bateria de teste para personagem também que não era bandido, mas o teste que eu passei foi pro bandido. E nessa inquietação de melhoria, né? Não só para mim, como para os nossos, eu me vi no momento da minha carreira, já por estar coordenando um projeto social, por estar numa fase da minha vida ali também de entender que o legado é muito mais importante do que qualquer fama, qualquer dinheiro. Eu acho que o que vai ficar é o que o Jefferson Brasil fez como pessoa, né? Então, me posicionar nesse momento foi muito importante. Aí eu me vi no momento da minha carreira que eu precisei trazer melhoria para mim. Eu acho que é uma chave que vira, um degrau que você sobe e me posicionei com o diretor. Primeiro eu falei com a produtora de elenco, que foi super aberta comigo e falou para eu conversar com o diretor todo esse meu posicionamento de querer melhoria. E aí conversei com ele, expliquei a importância da gente estar se vendo em novos personagens, em personagens que tragam autoestima para os nossos, né? Seja um vereador como o Maurício, seja um advogado, seja um médico, seja, enfim, a gente poder se ver em outros personagens, a gente poder se enaltecer, falar, caramba, olha só, aquele ator ali tá fazendo tão bem, né? Aquele personagem de doutor, e se ver ali. Então, eu me vi nesse momento da minha carreira de ter que me posicionar. Esse posicionamento foi extremamente maravilhoso, que eu consegui fazer com que eles enxergassem que é necessário, né, não só falar que está ali como aliado na luta com a gente, sim demonstrar na prática isso e conseguir esse personagem, conseguir essa melhoria para mim e para os meus. E tá fazendo o Maurício para mim é uma conquista enorme. Então eu sei que poderia estar falando de qualquer personagem que eu já fiz aqui, sendo em série, sendo em filme, mas o Maurício para mim está sendo um divisor de águas para poder alcançar novos personagens, para poder mostrar para a gente que a gente é capaz, que a gente pode ser o que a gente quiser ser. Caraca, é isso. É isso. Fiquei até sem. Acabou aqui com a minha próxima pergunta. Fiquei até mudo agora. Fiquei sem deixa, fiquei refletindo, porque é isso, né? Às vezes a gente tem até o medo de falar. Já estourou o tempo do podcast, mas eu vou estender só mais um pouquinho. Porque às vezes a gente tem medo de falar não Sim, e de perder a oportunidade. Putz, eu passei pra fazer tal coisa, e eu vou lá e eu vou reclamar, e aí, pô, vai ficar malzão pra mim se eu disser exatamente. alguma coisa. E não, tipo, a gente pode se posicionar, a gente tem que se posicionar e a gente Exatamente. deve se posicionar e dizer o que é bom pra gente. Então, eu acho que pra quem tá ouvindo a gente, essa fala é muito importante, ainda mais pra Sim. galera que é mais nova, que muitas vezes tem esse medo, ou pra galera que nem é mais novo, mas que tem esse medo mesmo de falar, putz, eu não queria fazer isso, mas foi essa oportunidade que Sim. pintou pra mim. As oportunidades que o mercado te dá, né? Acaba É, que te levam para. e aí é isso, quando você sabe quem você é, você sabe da qualidade do seu trabalho e tal, você fala, cara, eu posso fazer uma outra coisa, eu tenho capacidade de fazer outra Exatamente, coisa. exatamente, É exatamente. necessário que eu É faça outra necessário, coisa. exatamente. E tem uma frase que eu levo para a vida, né? Que inclusive foi esse diretor que eu conversei e trocamos bastante ideia, me falou que ele também já tinha passado por uma situação um pouco parecida com a minha e teve que se posicionar. Ele falou que às vezes quando você está dizendo não ou se posicionando por algo melhor, não que você esteja fechando a porta, você está abrindo portas que você ainda não teve capacidade, não, nem digo capacidade, mas tipo oportunidade de Oportunidade. abrir. Jefferson, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado pro jovem que tá ouvindo a gente aqui sobre a importância do esporte, da cultura na vida dele, na sociedade. Se você puder deixar esse recado. Então, cara, queria deixar um recado aqui, não só para os jovens, né? Eu acho que para nossa população, o quanto é importante a gente, primeiramente, acreditar em nós, porque é, vocês vão ouvir sempre as pessoas falando que vocês não são capazes, que vocês não podem, mas só a gente, só você sabe onde você pode chegar, onde você quer chegar e através das oportunidades que o esporte, que a cultura tem a oferecer,
a gente vai ter um crescimento, eu acredito nisso, a gente vai ter um crescimento enorme de jovens revolucionários e, como diz o programa, antenados em o que eles podem ser e o que eles querem ser. Então, basta você acreditar. Meu irmão, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado a você, Thaís. Foi muito bom Foi muito trocar bom. com você. Muito obrigado, Notícia Preta, Antenados, Matheus, que a gente se falou ali, se conheceu. Matheus, da E, nossa produção, maravilhoso, e Divo. foi ali amarrando esse momento até acontecer. E esse momento aconteceu aqui com vocês e eu sou muito grato por vocês estarem dando voz, por vocês estarem dando continuidade a algo que é necessário, que é dar voz para o nosso povo, que é dar enaltecimento para a nossa cultura. Cada vez mais os jovens precisam saber que somos potência. Isso aí, pessoal. E olha, o Antenados, ele tem produção do Matheus Ramos, o nosso divo, e da Lorena Cardoso, a nossa diva. Coordenação de Divos, comunicação do Gerson Pita. E a direção dessa pessoa que vos fala, eu, Thaís Bernardes. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.